Oi, Rô, bom dia. Bom dia, Jéssica. E aí, como é que você tá? Olá, Jean. Olá, Jéssica, tudo Estamos bem bem? por aqui, nos cuidando. Que bom, seguimos com saúde, graças a Deus. Bem-vindo, Jean, obrigada de estar aí com a gente também. Aceito o convite da Obrigado pelo Rosana. convite. Legal. Bom, então, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos a todo mundo que está conectando aqui na live. A live faz parte da programação do TEIA, que é o Programa de Coworkings Públicos e Municipais da Prefeitura de São Paulo. A gente segue com uma programação online, né? Então, a gente está no momento com os espaços temporariamente sem expediente, né? Os espaços estão fechados, mas a gente tem aqui todo dia, às vezes, 2 lives, né? Acontecendo. Essa semana foi um pouquinho menos, né, de movimento, mas seguimos aqui com bastante conteúdo e sempre com convidados que se dedicam aí a compartilhar um pouco com a gente. Então, Jean, muito obrigada novamente, tá aí com a gente. E para quem ainda não conhece muito bem o programa, né, podem acessar desamp.com.br/teia. Lá vocês vão ver no menu de unidades, as 10 unidades que a gente tem hoje em funcionamento, já estão espalhadas em todas as regiões da cidade, então você pode conferir qual que é a infraestrutura, qual aqui se adequa mais às suas necessidades, né, a sala de reunião, o espaço, nós temos, né, computadores sendo disponibilizados, temos espaços de interação também, e qual que é a mais próxima da sua residência também, né. Então, assim que a gente retornar com os espaços abertos, lembrando, né, que a gente está num funcionamento em regime de agendamento, né, para controlar a capacidade dos espaços também. Então, cada um dos espaços também tem seu formulário de agendamento, e qualquer dúvida sempre tem os e-mails de cada uma das unidades. Hoje, a programação aqui é do TEIA Butantã, né, então a Rosana como gestora do TEIA Butantã, que fica dentro do CRESAM, né, que é um espaço super bacana, recentemente reformado, que também, acho que assim que possível, né, vai estar com uma programação bem legal, ligada à gastronomia, que tem uma horta super linda, né, um espaço super agradável. Então a gente aguarda aí, né, quando a gente puder aglomerar novamente. Então, enquanto isso, seguimos aqui com a programação. A Desampa também, mesmo com as praças de atendimento fechadas, né, temporariamente, também presta atendimento a um microempreendedor individual, seja você formalizado ou não. Então, aqui na tela, a Rô já colocou, muito astuta, as informações de telefone e de contato também por e-mail, né? Hoje a live, inclusive, é sobre isso, né? Para falar um pouco das diferenças de MEI e CLT. Então, mesmo que você não seja formalizado e queira algum atendimento mais personalizado, pode entrar em contato com a Desampa também, nós temos analistas capacitados aí para orientar. E por último, deixo o recadinho de que a gente está na 6ª edição do VAITEC. O VAITEC é o Programa de Valorização das Iniciativas Tecnológicas. Ele é um edital de aceleração de negócios, né, focado em negócios da periferia da cidade de São Paulo, que tem tecnologia no seu meio, no seu fim. E, inclusive, a gente já teve participação aqui do Empreende Aí, que é sempre parceiro do Desampa, participação da Suelen, né, que é gestora do TEIA Santo Amaro, quando ela integrava o coletivo da Bebê Cultural. Então, e a gente também já teve uma live aqui com o Aris Capim, que é o gerente do programa, né, então podem procurar aqui nos vídeos da Desampa, em que ele tira dúvidas e fala um pouco mais sobre esse programa, né. Então, tem bastante informação disponível, e o site também, é desampa.com.br/vaitec6. Nesse programa, a gente tem mentorias, tem assessorias, tem uma bolsa de aproximadamente R$35 mil também, que a gente sabe o quão importante, principalmente agora nessa fase emergencial, que a maioria dos empreendimentos estão com tantas restrições, passando por tantas dificuldades. Então, se você acha que você tem um projeto em desenvolvimento, né, se inscrevam. Tem mais informações do VAITEC pipocando aqui na tela. Entrem em contato, podem tirar dúvidas. Se eu não me engano, até o dia, até 30 de abril, então tem mais um mês de inscrição. 30 de abril, legal. Então tem mais um mês aí de inscrições. E a gente também está com mais um edital de outro programa da Desampa, que é o Green Sampa, que eu vou colar as informações aqui, que eu não estou com as informações na ponta da língua, mas eu vou passar para a Rô, e aí ela também cola, ela põe aqui na telinha também, com as informações de prazo, qual que é o site e quais são os aspectos do edital. Então, tudo que a gente tem de oportunidade também da Desampa, a gente fica mostrando aqui durante as lives. Então é isso, vou passar a bola aí para a Rô. E, Jean, mais uma vez, obrigada. Vou
Vou acompanhar aqui vocês no background. Ótimo, obrigado, Jéssica. Obrigada, Tchau, Jéssica. Bom dia, tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Bom, estamos com mais uma live aqui, como a Jéssica bem apresentou, e várias oportunidades para quem tem projetos tanto de desenvolvimento, né, sustentável pelo Green Sampa, como para aceleração Vitec, né, fora os atendimentos, né, que os analistas da DESampa estão prestando, né, para todos os empreendedores nessa fase. Jean, muito obrigada, né, pelo convite, por estar aqui conosco. Bom dia a vocês que estão nos acompanhando, né? A gente vai tirar hoje todas as dúvidas sobre MEI, as diferenças de MEI e CLT, né, com o Jean Custódio. E se vocês tiverem perguntas, podem mandar aqui no chat, a gente vai tentar contemplar todos. Compartilhem essa live, né? E gostaria também de dizer para vocês que a Secretaria, né, a Prefeitura, lançou o programa Volta por Cima, né, com lives voltadas para trabalhadores e empreendedores, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, né, aqui da Prefeitura de São Paulo. E essa ação Volta por Cima, né, tem como objetivo preparar o empreendedor durante esse período de fase emergencial e vermelha, né, a dar a retomada econômica, né, um momento bastante delicado em que várias pessoas estão encontrando bastante dificuldades, né, inclusive os empreendedores. Então, a DESampa, junto com a Secretaria, estão dando todo o apoio, né, através de lives, conteúdos, cursos, workshops. Então, acompanhem tanto a página da DESampa quanto a da Secretaria, que tem vários conteúdos durante todo o dia, durante toda a semana, tá bom? Estamos aqui com o Jean Custódio. Jean, mais uma vez, muito obrigada. Sua tela congelou novamente. Dê um alô se você está ouvindo a gente. Eu acho que ele está com a conexão um pouco oscilante. Se vocês estiverem, se o áudio, né, estiver bom, tranquilo, vocês vão comentando aí também. Está ouvindo agora, Jean? Eu estou ouvindo tudo. Tá travando um pouquinho essa imagem, está congelando. Bom, vamos lá, Jean. Você trouxe para a gente, né, para a gente tirar algumas dúvidas, né, sobre as diferenças entre CLT e MEI. Eu acho bem providencial, uma vez que estamos enfrentando aí uma das maiores crises, né, econômicas que o Brasil já teve, e diante, né, desse fato, várias pessoas se encontram desempregadas, né? Então, logo quando a pessoa fica, né, desempregada, vem direto na cabeça, vou empreender, né? Vou tentar outros meios para continuar gerando renda, né? Então, empreender para ele é uma das primeiras coisas que vem à cabeça. Porém, né, diferente de um regime CLT, começar a empreender, é legal a gente colocar para as pessoas que é importante ele ter uma visão de gestão, né, de que, por exemplo, agora ele é o patrão dele, né, então algumas coisas é importante que ele tenha em mente para poder começar a gerir o seu próprio negócio sem que tenha, né, algum problema com isso, né. Oi, Rô. Me ouve? Sim, estamos te ouvindo. Ótimo. Deu uma oscilada aqui, mas eu já voltei. E é isto mesmo, né? É um cenário muito aquecido para o empreendedorismo. Nós estamos aí há algum tempo já, né? Suscitando o empreendedorismo, todo mundo animado com essa ideia, muitos por necessidade, né? Nem todos por ideal de empreender. Como você disse, né? O emprego cada vez mais escasso, né? A tecnologia tomando espaços, né? E a gente não consegue fugir dela, então a gente precisa se ajustar nesse cenário. E, né, empreender sem noção de gestão é um problema, é um perigo, né? Então, eu particularmente venho aí há algum tempo já ensinando parte de gestão administrativa, né? Fui estudar empreendedorismo para ter um pouquinho de compreensão, né, dessa área,
e cada vez eu vejo mais essa situação, né? Atualmente eu estou ministrando oficinas, né, cursos pela IBS, que é uma escola de negócios, e os alunos têm exatamente esse perfil, né? Olha, fiquei desempregado, fiquei tanto tempo fazendo tal atividade numa empresa e aí resolvi empreender. Muitos na própria área que trabalhavam, outros em outra área, né? Então, a pessoa tinha uma paixão, né, algo que gostava de fazer e fazia muito bem e resolveu empreender naquela área. Sem compreensão de gestão, vários erros vão acontecendo, né? E não é nem uma questão de julgamento, mas é porque a falta de conhecimento ela induz a gente ao erro mesmo, né? Então eu antes de entrar exclusivamente na apresentação, eu queria falar que a DESAMPA, assim como essas ações que foram colocadas, são estratégias muito importantes para todos nós, né? Que estamos aí de alguma maneira empreendendo, e aí a população precisa tomar conhecimento. Então eu estou muito feliz de estar aqui, né? Divulguei bastante, espero que as pessoas estejam acompanhando, né? E que a gente possa difundir bastante informação hoje, tá? Entrando um pouquinho já no nosso tema, falando um pouquinho já da nossa do assunto que a gente, né, foi convidado aqui, o sonho no passado era de todas as pessoas era ter uma carreira CLT, né? Então eu ia lá com 15, 16 anos, fazia um curso, ou alguns cursos, ou entrava na universidade um pouco mais para frente da idade. E aí o plano era entrar numa empresa, ficar nessa empresa bastante tempo, né? Acumular aposentadoria, benefícios, né? Aumento de salário anual, e com isso trilhar uma carreira, se aposentar num dado momento da vida e descansar. Esse era o ideal. Há muito tempo, né, a gente foi percebendo que essa direção mudou, né? Hoje nós falamos em diversas carreiras numa única pessoa. A pessoa ela precisa transitar a carreira dela por áreas diferentes, porque o mercado mudou muito. Então, a questão da CLT, por si só, ela começou a ser repensada, né? Então, só para a gente entender o que é a CLT. A CLT é a Consolidação das Leis do Trabalho, né? Promulgada em 1º de maio de 1943, então ela é antiga, se nós formos pensar a questão do tempo, né? E em cima disso foram acontecendo alguns ajustes, né? Uma série de atualizações, né? Para tentar acompanhar essa mudança da época. Então, a atualização mais recente da CLT que nós temos hoje, ela é de 2017, né? Em 2017 foi promulgada uma atualização dessas leis do trabalho, pensando em algumas atividades novas, né? Por exemplo, o que nós estamos vivendo hoje nessa pandemia, o home office, né? As pessoas precisavam trabalhar de casa, não existia uma regulamentação dessa atividade, né? Ou leis que pudessem amparar o profissional, e aí, só para a gente entender um pouquinho a necessidade de atualização, né? Então, home office é uma questão. Outra questão nós tínhamos muitos processos trabalhistas, né? Por ter uma lei um pouco fechada, com dificuldade de negociação entre as partes, né? O funcionário e o patrão. Então, o intuito em 2017 também era flexibilizar um pouco, né, essas leis, e que as pessoas pudessem negociar um pouco mais, né, com um pouco mais de liberdade com o patrão essas condições. Então, era para reduzir também essa quantidade de processos trabalhistas que nós temos aí. E, né, por incrível que pareça, 2017 tem essa atualização, né, essa nova legislação. Em 2019 a gente é pego por uma pandemia, né? Começou em 2019, né? 2020 foi o auge dessa pandemia. Então, só para a gente pensar um pouquinho, se não houvesse essa flexibilização, como seria, né? Talvez nós estivéssemos numa situação ainda mais complicada, né? Então, É maior. só para a gente pensar um pouquinho nessa CLT. A CLT, ela tem como objetivo principal garantir os direitos dos trabalhadores, e aí, naturalmente, entendendo que a relação empregado-funcionário, perdão, né, empregado-empregador, existe uma parte que é a mais fraca, que é o empregado, né,
Então, algum instrumento precisava garantir os direitos e proteger esse lado mais fraco. Então, eu quero compartilhar, acho que a gente pode entrar um pouquinho na apresentação, só para a gente ver um pouquinho dos direitos que o trabalhador tinha. Tinha, não tem, né? Ele não deixou de ter. Compartilhar aqui a tela com vocês. Por gentileza. O pessoal está entrando aqui, gente, estão dando bom dia. Antes de começar as apresentações, vou colocar aqui, a Amélia está acompanhando, a Silvia também, bom dia. Priscila Silva, a Pamela Souza, a Pamela é minha assistente lá no TEIA Butantã. Linda, bom dia, Pamela. A Lucinei também. Se tiver algum aluno seu, você indica aí. Você pode falar. A Priscila é uma grande amiga que está acompanhando a gente. Legal, legal. Pessoal, se puder compartilhar aí também com os amigos de vocês, eu acho bem bacana esse assunto e é importante a gente tratar dele, né? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. A gente traz muitos vícios, né, também do regime CLT para o empreendedor, quando a gente vai fazer, né, trabalhar com o nosso negócio, né, como empreendedor, e esquece algumas coisas. Tá vendo aí, Jean? Estou sim. Legal. Vamos para os principais pontos do direito do trabalhador. Eu acredito que está no terceiro slide, por favor. Terceiro? Isto. Aí, principais direitos da CLT. Então, nós temos aí, né, como garantia, registro em carteira de trabalho, né, como eu falei no passado, era o sonho de todo jovem, né, de toda pessoa que estava no mercado aí buscando, era ter o registro em carteira. Inclusive, nós temos, historicamente, a carteira de trabalho como o único documento, né, válido num dado período da nossa história, né. Nós tínhamos, né, num dado período da história, a carteira de trabalho era até mais importante que outros documentos, né? Então, quando você tinha necessidade de apresentar algum documento, né, a carteira de trabalho tinha que estar junto. O Vale Transporte, né, o deslocamento do colaborador, a gente coloca Vale Transporte, mas, né, com essa flexibilização nós temos a questão do deslocamento mesmo. Hoje as pessoas têm seus meios de transporte, então flexibiliza um pouco. Descanso semanal remunerado, né, é aquele acréscimo no valor de salário em função do final de semana ou feriados, né? Um salário mínimo ou piso da categoria, então são direitos colocados, né? O empregado ele tem um piso mínimo a ser recebido aí pela categoria de trabalho dele. Férias, né? A cada 12 meses ele tem direito às férias. E o fundo de garantia por tempo de serviço, o famoso FGTS. Por que eu trouxe esses direitos, né? A Rosana colocou outros ali. Mas por que eu trouxe exclusivamente esses direitos? Porque eles, quando a gente muda o regime, sai de uma CLT para pensar como MEI, a gente precisa fazer uma série de adaptações. Tá? Então a gente vai falar disso um pouco lá na frente. Outro benefício é o 13º salário, né? Horas extras, adicional noturno, licença maternidade ou paternidade, né? Tem uma discussão muito forte aí com a flexibilização para o aumento da licença paternidade. Algumas empresas já fazem essa extensão, né, naturalmente, mas, né, é um direito por lei, pelo menos de 5 dias aí para o pai poder, né, apoiar a mãe, pelo menos essa é a ideia inicial, né, apoiar a mãe e se organizar nesse período mínimo. E o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, que aí são as relações sindicais, né? Os sindicatos, tanto patronal quanto dos empregados, eles negociam, né, os direitos constantemente, né? E é constantemente mesmo, sempre tentando chegar aí no equilíbrio, né, do patrão e do funcionário para que a empresa possa desenvolver suas atividades. Todos esses direitos, eles são muito importantes, e como eu falei, né, era o sonho de toda pessoa no passado. Hoje, a gente já não consegue mais viver esse sonho, né? Não dá mais para viver esse sonho. Por quê? Porque se nós formos pensar o porquê que o mercado está informando e trabalhando tanto a questão do empreendedorismo.
nós não temos mais vagas de trabalho, postos de trabalho que absorvam toda a sociedade. Sim. Né? Já existem uma série de pesquisas aí que trazem, né, os postos sendo encerrados, muito em função da tecnologia. Antigamente você precisava de muitas pessoas para executar determinadas tarefas, hoje não mais, né? A automação e os processos de trabalho, eles estão sendo simplificados, né? Hoje mesmo eu estava assistindo uma série de vídeos de um engenheiro que falava de tecnologia desde as mais simples, agrícolas, até as mais avançadas, né? E aí você pensa, né? Tecnologia agrícola. Eu estava vendo um vídeo hoje lá rapidinho, só um comentário. As pessoas estavam colhendo melancia, né? Então tá lá aquele monte de melancia. E aí no passado você tinha várias pessoas para ir lá colher nessa melancia e tal. Hoje você tem ferramentas, né? Equipamentos que eles vão lá e fazem essa colheita de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida, até de uma maneira mais segura, se a gente for pensar. Né? Então, tiraram vários postos de trabalho com isso. E aí, esse sonho, né, da CLT, da carteira de trabalho assinada, infelizmente, né, ele vai ficando aquém, porque, né, como eu falei, nós não temos emprego para todos. Vamos avançar um slide, Ron? E aí, em 2008, aí eu volto na história, né? Em 2008, na verdade é uma discussão que já vinha acontecendo, né? Mas só para entender um pouquinho, ter empresa no Brasil é algo muito trabalhoso do ponto de vista da burocracia para a abertura de uma empresa e muito caro do ponto de vista tributário, né? Então, há muitos anos se vem discutindo reformas tributárias, como onerar menos o empresário, como simplificar, né, a abertura de empresa. Né, há bastante tempo atrás eu trabalhei numa contabilidade exatamente no setor de abertura e encerramento de empresas. E participei de alguns eventos que falavam disso, né? O tempo necessário para abrir uma empresa. Né? Então, levavam-se meses para você conseguir abrir uma empresa no Brasil. Percebendo esse cenário, né, foi pensado uma faixa exclusiva de pessoas que já empreendiam, já estavam no mercado de trabalho de maneira informal. Então, eles produziam, prestavam serviços, mas sempre de maneira informal. E aí, qual era o problema disso, né, de ser informal? Você não consegue ter garantias, né, do ponto de vista legal, da lei, porque você não é nem reconhecido como uma pessoa que presta esse tipo de serviço, e, ao mesmo tempo, por não se formalizar, como eu falei, né, você não participa da cadeia econômica, você não participa do processo econômico. Né? Sim. Então, como trazer essas pessoas para esse grupo? Né? Em 2008 foi sancionada, né, a Lei 128, que formalizou, né, a categoria do microempreendedor individual. Quem é essa pessoa? É aquela pessoa que vende algo, né, numa escala pequena, com um fluxo financeiro relativamente baixo, mas que está na cadeia econômica, né, informal. Então, essa lei ela veio para dar formalidade para essa pessoa, colocá-la na cadeia econômica, produtiva, vamos dizer assim, né, e, ao mesmo tempo, ela passar a ter algumas garantias e segurança jurídica. Né? Sim. E era muita gente, né, que se enquadra, né, nesse perfil, né? Então, foi visto que tinha muita gente já naquela época. Então... Sim, só para a gente pensar, né? Nós estamos falando de 2008, né? Como a Rosana falou, era muita gente. Eu não sei das pessoas que estão aqui, mas eu moro aqui na região do Grajaú, né? Nós tínhamos um grande centro, né, de comércio regional aqui, que era Santo Amaro, que hoje, né, foi diluído, nós temos aí as lojas, né, em todo que é canto. Mas Santo Amaro, até os anos 2000, início dos anos 2000, era um centro econômico muito forte. E o que mais tinha em Santo Amaro, claro, lojas, tudo, nós tínhamos ali a figura do que nós chamamos de camelô, né? Sim. Então é aquela pessoa que vai no atacado, compra um produto em grande quantidade, coloca ali sua banquinha, vende. A categoria do MEI ela é pensada para esse grupo de pessoas também, né?
Porque se a gente for parar para pensar, ela está no processo econômico, ela vai lá no fornecedor, ela compra um produto, ela revende um produto, né? E por que ela não tem direito de participar do processo? Né? Por que ela não tem direito à segurança jurídica, né, que o Estado, né, proporciona para os empresários? Então, só para a gente lembrar um pouquinho, né, como a Rosana falou, muita gente nessa cadeia produtiva, mas sem visão, sem participar do processo econômico. Tá? Então, Meio que invisível, né? o MEI vem para exatamente dar luz para esse grupo. E aí, em 2009, entra em vigor, né, a possibilidade de formalização das atividades. Muitas pessoas, naturalmente, se formalizaram, né, e passaram a ter determinados benefícios que eu vou elencar aqui. Né? Então, o benefício da aposentadoria, né, uma vez que você participa formalmente da cadeia econômica, você passa a ter direitos, né? Então, direito à aposentadoria, direito ao auxílio-doença, né? Direito ao auxílio-maternidade, facilidade na abertura de contas e obtenção de crédito. Então, uma vez que eu tenho um CNPJ, eu posso ir até um banco, né, solicitar a abertura de uma conta de pessoa jurídica, o que me dá mais tranquilidade também para eu ir até um fornecedor, né, e negociar condições, negociar prazo, negociar crédito, né? Porque eu tenho uma personalidade jurídica. Eu posso emitir nota fiscal, então quando uma empresa me contrata, essa empresa também tem a segurança de ter uma relação empresarial formal, né? Para ela é muito mais seguro. E um dos grandes benefícios, a meu ver, é essa redução do número de impostos. Eu sou um empresário, como MEI, eu sou um empresário, mas eu não tenho aquela carga tributária enorme que todo o meu lucro acaba sendo diluído nos tributos. Sim. Né? Então, né, no próximo slide tem um pouquinho do que o MEI ele tem como obrigação pagar, ótimo, né? Então, só para a gente entender um pouquinho todos os benefícios, a base de contribuição tem o INSS, né? E atualmente no Brasil o salário é de R$ 1.100, o salário mínimo, então R$ 55 é o piso do INSS para o MEI. Então, mensalmente ele vai pagar, se o negócio dele é um comércio e indústria, R$ 55 mais R$ 1 do ICMS, né? Se o negócio dele for prestação de serviços, R$ 55 de INSS, mais R$ 5 do ISS, que é um imposto da prefeitura, né, sobre serviços, e se ele tiver o conjunto de comércio e serviços, R$ 55 do INSS, mais R$ 5 do ISS, né, e R$ 1 do ICMS. Né, ICMS é a circulação de mercadorias e serviços. Então, assim, só para a gente pensar, você tem uma facilidade no pagamento dos tributos, porque elas são tabeladas, você tem um valor fixo mensal para ser pago, então é mais fácil controlar isso e organizar esse pagamento dos tributos, e você é amparado, né, nos órgãos mínimos, né, que é o INSS, que vai garantir para você, como eu falei anteriormente, o auxílio maternidade, o auxílio doença, a aposentadoria, lembrando que todos esses auxílios têm como piso um salário mínimo, então a base de pagamento é um salário mínimo, né? Mas você tem essa segurança. Vamos voltar lá em 2008, 2007 e pensar, né? Nós tínhamos uma infinidade de profissionais prestando serviço sem essa proteção, né? Então hoje existe essa proteção. Tem uma outra legislação que eu quero trazer para a gente pensar um pouquinho também, que é a lei da terceirização, que também foi sancionada em 2017. Né? Sim. Em 2017, nós tivemos a terceirização aprovada, né? Uma grande discussão de atividade fim, atividade meio, né? Não ficou muito nítido na lei o que se pode terceirizar ou não, mas não é o ponto aqui. O ponto é que, assim, de 2017 para cá, muitas pessoas, e aí retomando ao tema da nossa discussão, muitas pessoas, em acordo e negociação com os empresários, deixaram de ser CLT, né? Para quê? Para ter um MEI, para ser um MEI e prestar serviço dentro dessa mesma empresa, né? Um dos maiores exemplos que nós temos é o pessoal da tecnologia. Muitas pessoas da área de tecnologia
né, deixaram de ser funcionários contratados, né, CLT, abriram uma empresa individual e voltaram a prestar serviço, voltaram não, né, continuaram prestando serviço para essa mesma empresa em outras condições, né, então, feito todos os cálculos e planejamentos, né, isso é importante ser feito, todos os cálculos e planejamentos, para muitas pessoas foi um benefício, né, você tem seguranças e garantias mínimas, você tem um aumento de renda, por outro lado, né, porque só para a gente pensar um pouquinho, a CLT, eu tenho uma série de descontos na CLT que como MEI eu não tenho, né? E aí se eu fizer os cálculos necessários e avaliar, talvez seja muito mais interessante eu ser uma microempresa individual ao invés de ser CLT, né? Eu acredito que tem mais um slide. Tá, aqui São fala... os controles fiscais. Isso. Então, como eu estava falando, aqui fala do faturamento. Né? Então, às vezes eu tenho lá, né, um registro numa empresa como funcionário para ganhar um salário de R$3.000, por exemplo. Né? Nós sabemos, né, da parte da gestão da empresa, que quando eu pago R$3.000 para um funcionário CLT, no total de tributos, encargos, benefícios, tudo, eu tenho quase o mesmo valor, né, a pagar nos bastidores. Né? Então, se eu sou um empresário e pago R$3.000 de salário para um funcionário, quando eu junto todas as despesas que eu tenho com esse funcionário, às vezes dobra. Né? Eu pago 3 mil para ele e mais quase 3 mil, R$3.000 de bastidor para manter esse funcionário. E aí, em negociação, muitas pessoas preferiram aumentar o seu salário, se tornar MEI, né? Reduziu a despesa do empregador, né? E tudo por meio dessa lei da terceirização. Né? Então, também é um benefício que nos incentiva aí, né, a ser MEI né, mais uma vez, planejando, né, e aí nós temos a ADESAMPA aí como instituição que auxilia isso e outras, planejando todo esse processo, não ficar desesperado na situação que nós estamos hoje. Né? Eu acredito que muitas pessoas têm diversas habilidades, né, e podem oferecer algum tipo de serviço. Né? Tem alguma possibilidade de prestar serviço ou revenda de algum produto, né? É uma oportunidade tanta. Aqui traz um pouquinho das obrigações fiscais e contábeis, né? Então, mensalmente, você tem lá aqueles valores que eu falei anteriormente, que vai até no máximo a R$61, e aí o documento que eu faço o pagamento disso a gente chama de DAS, né? Que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. O que é orientado, né, e deve ser controlado constantemente. Emitir um relatório mensal de receitas, né, porque aí fica muito mais fácil, a título de imposto de renda, né, fazer uma análise se o negócio está sendo bem gerido ou não. Então, a própria ferramenta do MEI, o próprio portal, ele já te dá algumas indicações e possibilidades de você facilitar a percepção disso no negócio, se está tendo lucro, se não está tendo lucro. Né? Então, se mensalmente eu faço esse relatório de receitas, eu já consigo ter uma noção como é que está o meu negócio. Outra obrigação, sempre que eu presto serviço ou vendo para uma empresa, eu tenho que emitir nota fiscal. Né? É obrigatório. Pessoa física não é uma obrigação, aí vai do cliente pedir ou não, mas quando é empresa eu preciso emitir a nota fiscal. E o MEI, ele tem direito à contratação de um colaborador, ele pode ter um funcionário. Né? Então, se ele tiver um funcionário, ele tem que, né, prestar as informações para a Previdência Social e fazer o recolhimento do FGTS desse funcionário. Né? Então, essas são as obrigações. Mas só para a gente pensar, nós temos uma infinidade de tributos no Brasil. O empresário ele tem um monte de tributos a serem arrecadados, recolhidos. Né? Burocraticamente, ele é consumido por tributos e levantamentos e cálculos. Então, né, só o fato de eu poder gerir isso sozinho, com 3 ou 4 obrigações só, é tranquilo, eu consigo dar conta. Né? O MEI ele não precisa ter um contador. Né? Não é uma obrigação do MEI ter
um contador acompanhando as atividades dele. Por quê? Porque se ele conseguir fazer o pagamento da DAS mensal, emitir esse relatório de receitas, todos os demais processos dele ficam muito mais fáceis de serem acompanhados, né? Então, todo o sistema ele é pensado para facilitar a vida desse empreendedor que, né, não tem uma estrutura grande de empresa, talvez nem seja o intuito ter uma estrutura grande de empresa, né? O objetivo dele é continuar prestando serviço, indo e vindo, né? E aí ele poder resolver essas questões burocráticas sozinho. Sim. Só para a gente falar um pouquinho aqui do faturamento, esse ano 2021, perdão, ele tem como faturamento máximo R$81 mil no ano, e aí se nós diluirmos, né, mensalmente, ele pode chegar a R$6.750 de faturamento, né? Então, ele tem, né, essa possibilidade de faturar isto, lembrando que a referência dele é faturamento anual, então se um mês ele vendeu mais, o outro ele pode vender menos e ir equilibrando, né, para não ultrapassar os R$81 mil no ano. O resultado vai ser a média, né, na verdade. Isso, exatamente, né? De todo o faturamento, você vai tirar a média, na média não pode ser maior que R$6.750, tá? E é isto. Essa é uma linha geral, né? Tem alguma pergunta? Contatos do Jean. Ah, legal. Né? Tem 2 páginas que eu estou divulgando, indicando, são pessoas que dão orientação para pequenos empreendedores. Eu gosto muito, né, de apoiar e de incentivar esses empreendedores iniciantes ou, né, essas pessoas que estão promovendo a informação, né? Então, uma é a Flávia Paixão, e aí a página dela é Empreenda com Paixão, né? E ela é uma consultora, ela dá muita orientação sobre empreendedorismo, né, gestão. E o outro é o Dinheiro com Você, com o Roberto William, né? Ele também, né, fala um pouco dessa questão econômica, financeira, planejamento, né? E eu acompanho essas pessoas e, né, aprendo bastante com eles, né? Sempre que eu tenho que usar alguma referência em vídeo, eu acabo utilizando eles para facilitar aí a explicação. Legal. Bom, é bom, eu acho legal você trazer essas diferenças, né? Porque, como a gente já disse aqui, né, de tanta transição que houve nos últimos anos, né, tanto nas leis trabalhistas, e até por conta do momento em que estamos vivendo, o número de empreendedores aumentou muito. Né, e eu acho que a maior preocupação, né, do desenvolvimento econômico, né, do próprio país, a gente vê muita movimentação aqui em São Paulo, na prefeitura, né, mas de todo o país com como continua, né, com o menor impacto negativo possível, gerando a economia, né? Então, é importante que o microempreendedor, o pessoal aqui da Desampa, a maioria são microempreendedores individuais, formalizados ou não, acompanho, então, aqui o tempo todo, às vezes não tem essa visão, né, de agora é o próprio patrão, né, do seu próprio negócio. E quando você traz que o empregador, né, o patrão, no regime CLT, ele tem vários, né, tributos para manter um funcionário, a gente entende, né, que, por exemplo, no momento de crise, é muito difícil ele manter esse funcionário. Então, é muito mais provável que ele abra mão do funcionário e tente ele mesmo, de outros meios, continuar, né, trabalhando, né, empreendendo no ramo dele, mas, né, por outro lado, a quantidade de desempregados tende a aumentar. Mas quando eu decido, né, eu como desempregada, digamos que em 2020 2019 eu estava empregada, veio a pandemia, fui demitida, né, e tentei empreender, só que por não ter essa visão empreendedora, essa visão de gestão, na verdade, né, porque assim, quando você está como CLT,
você meio que não presta atenção, mas como os descontos são automáticos, né? E se a gente vem de uma cultura que CLT é aquilo que te dá segurança, que te traz segurança profissional, né? Para formar a carreira e tudo mais, então você não esquenta com isso, né? Você sabe que quando você for demitido, você vai ter o fundo de garantia, seguro-desemprego, FGTS. Só que quando você é empreendedor, você não tem mais nada disso. Então, esse planejamento que você sempre citou, né, em cada slide que foi passando, é bem importante. Assim, o empreendedor tem que ter essa visão, né, um pouco mais, não burocrática, mas um pouco mais lógica e racional do seu empreendimento, para que ele não caia em algumas, né, frustrações, né, depois, né, porque de repente, por exemplo, se você não vende determinado mês e você não tem uma garantia dos meses anteriores, você vai ficar sem renda, Sim. Né? É um perigo, né, não planejar, e aí eu vou né, falar um pouquinho de formação de preço, que é uma dificuldade para todo mundo, né, só para o empreendedor. Todo mundo que se propõe a crescer alguma coisa é difícil. Só que na formação de preço, e aí o planejamento é importante por isso, né? Porque quando você se atém a sentar, escrever, pensar, né, detalhar, você chega em situações reais, situações mais próximas da realidade, pelo menos, e você enxerga o negócio de uma maneira muito mais ampla. Então, só para a gente pensar um pouquinho. Eu estou formando o meu preço do produto ou do serviço, não importa. E aí, eu tenho lá um aluguel, eu tenho lá despesas de deslocamento, eu tenho lá uma série de custos e despesas que tem que ser embutidos. E alguns benefícios que eu tinha no CLT, eu não tenho mais o direito, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de um seguro-desemprego, o que é o seguro-desemprego? É uma reserva financeira que eu preciso ter, né, para um momento de crise mais emergente, né, que surja. Então, eu posso colocar no meu preço uma pequena parcela de valor para compor essa reserva, né? Sim. E aí, no meu preço, eu tenho lá cada produto vendido 20, 30, 50 centavos inclusos, para quê? Para, daqui a 2, 3 meses do meu negócio trabalhando direitinho, eu garantir 4, 5, 6 meses de despesas fixas pagas, né? Porque aí eu fico confortável com a situação. Se eu tiver qualquer dificuldade, se eu passar um mês sem vender, se eu tiver, né, que nós tivemos, né, uma crise muito grande, abrupta, né, o impacto econômico enorme, porque os preços das coisas foram subindo, todo mundo foi para o digital, e aí eu vou trazer uma situação que a gente viveu o ano passado, todo mundo foi para o digital, poucas pessoas tinham equipamento, né, para essa vida digital, então celulares, notebooks, tablets. E aí, eu mesmo, quando eu fui comprar, eu tive que comprar equipamento para me ajustar a essa nova realidade, eu encontrei valores muito altos, né? Então, se eu não tenho reserva financeira, impacta no negócio, né? Eu acabo tendo que abrir mão de alguma coisa para poder comprar um equipamento, para poder fazer um ajuste. E aí mora o perigo. Então, na precificação, eu posso fazer isso, né? Colocar uma pequena margem ali para uma reserva financeira a título de seguro-desemprego, vamos dizer assim, uma outra pequena margem. Gente, nós não vamos ter, enquanto MEI, uma aposentadoria como na CLT, que eu tinha lá R$3.000 de salário, e aí quando eu me aposento, eu fico numa média ali de 60% a 70% pelo menos daquele valor, né, de R$3.000. Como MEI eu não tenho, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar numa aposentadoria complementar, porque eu vou ter um salário mínimo de aposentadoria daqui a alguns anos, né? Mas eu vou, né, guardando esse dinheiro, fazendo esse acúmulo para quando eu chegar lá nos meus 60, 65, 70 anos, depende do plano de aposentadoria de cada um, eu ter alguma segurança, né? Hoje nós sabemos, não se vive hoje na terceira idade com R$1.100, né? A gente não consegue manter as contas. Então, tudo isso é pensado, e é pensado na formação de preço, tudo isso é pensado na disciplina financeira que eu preciso ter durante a execução, porque
só para a gente pensar uma outra situação real. Eu tinha lá R$3.000 de salário como CLT. Quando eu vou para o MEI, eu passo a ter 5, 6 mil reais de salário, dependendo da minha atividade e do meu fluxo de negócios. O olho brilha, né? Todos aqueles desejos que estavam ali represados porque, né, eu não tinha como resolver tudo rapidamente, eu começo a resolver. Mas se eu não tiver um olhar de longo prazo, eu acabo, né, correndo o risco de gastar muito no primeiro momento e não ter nenhuma segurança. A Silvana está colocando aqui, né? Falta orientação sobre educação financeira, né? Sobre empreendedorismo. E sim, eu concordo. Né? Então, se nós tivéssemos essa orientação, talvez nós não precisaríamos chegar em 2008 para ter essa MEI, porque as pessoas já viriam com uma outra cabeça, e nós não passaríamos tantas dificuldades agora nessa pandemia que nós estamos vivendo. Né? O empreendedorismo, ele é uma atividade importante, básica. As pessoas têm desejo de empreender, as pessoas têm perfil empreendedor, mas, né, essa orientação ela chega, infelizmente, um pouco mais tarde. Né? Sim. O pessoal está chegando aqui, Silvana Mary já colocando os comentários dela, a Suzy Ingrid, a gestora do TEIA Santo Amaro, TEIA Mulher. Bom dia, Suzy. Suelen, né? Tem a Edna também, bom dia. Bem-vinda, Edna. Pessoal, se vocês têm alguma pergunta para o Jean em relação a isso, a Silvana colocou aqui sobre... Ela está estudando, né, sobre precificação, porque é bem difícil. Eu achei legal você ter comentado, Jean, a gente colocar na ponta do lápis todos os custos e os gastos que a gente tem, porque às vezes quem faz a gestão do TEIA Butantã, do TEIA Heliópolis, Cidade de Tiradentes e do TEIA Santo Amaro Empreende aí, que também é uma escola de negócios, né, voltada para a periferia, né, justamente onde a gente não tem essa educação básica financeira, né, a maioria, e de um histórico familiar bem ruim também, porque, assim, se você parar para pensar, o povo da periferia, ele não tem a educação financeira e não tem espelhamento, né, da própria família, ele não tem onde se espelhar, porque ninguém teve também. Então, essa cultura de você trabalhar de forma CLT, como uma formação de carreira, né, ter uma segurança, para garantir lá no futuro uma aposentadoria, né, tranquila, acabou, né, e acabou, só que acabou com uma grande quantidade de pessoas sem uma estrutura básica sobre isso. E é legal você colocar que, sim, a gente precisa saber precificação, porque por conta também dessa cultura que a gente traz, né, a gente não sabe, né, como colocar valor no nosso produto, no nosso serviço. Né? E lá na Empreende aí, né, eu também estou atuando como facilitadora dos cursos, e é assim, você saiu para, né, visitar um cliente, né, você vai colocar todos os seus gastos da hora que você saiu, até encontrar, até retornar para casa, na verdade, o cafezinho que você tomou na rua, né, o gasto com transporte, com deslocamento para encontrar com ele, e não só o produto, né, que às vezes a gente acha que é só o produto que a gente, né, foi lá e fez, e não teve todo um bastidor por trás para esse produto estar pronto, né, e a gente não coloca isso, e acaba perdendo, né. Exatamente. E exatamente como você falou, no mês que entra bastante, você se deslumbra, né, gasta mais, acha que, nossa, estourei no norte, né, como diz por aí, gasta mais do que pode, e no mês seguinte você não consegue vender a mesma quantidade, não tem o mesmo retorno, e fica, né, de mão abanando. Exato. E aí passa determinados apertos. Então, assim, infelizmente, por falta desse planejamento prévio, né, as pessoas empreendem, elas têm habilidade, elas conseguem, e aí em um dado momento vende muito, consegue muitos negócios, aí passa um período de crise, que é normal, todas as empresas passam seu período de crise, mas na crise elas acabam quebrando. Por isso que as estatísticas de abertura e encerramento de empresa ainda são muito grandes para o encerramento, né? Porque a falta dessa cultura financeira, né, de economizar, dado a essa situação de crises permanentes,
acaba chegando momentos em que o empresário ele não tem como nem manter o básico, né? Você falou do precificar considerando todos os custos. Outra coisa que é muito séria na questão do planejamento financeiro é a depreciação de equipamento. Então, assim, nós temos aí profissionais das áreas, né, diversas áreas que têm equipamentos ou ferramentas que usam aí na sua atividade, e eles não conseguem entender que, olha, de tempo em tempo eu preciso comprar um novo, né? E se eu não fizer reserva para a compra de equipamentos novos, vai chegar um momento em que eu vou começar a tirar do meu lucro, né, o que seria meu lucro, para atualizar, mas assim, eu acabo não fazendo isso no melhor momento. Eu acabo não fazendo isso quando o equipamento ainda está funcionando, quando ele está bem. Eu faço isso porque quebrou. Quando ele não... Aí você tem que fazer outra, né? Tem que comprar, não adianta. Parou de funcionar. E vai fazer dívida, porque você não tem dinheiro, vai lá no cartão de crédito pagar juros. Exatamente. Então, tudo isso são orientações que, quando eu busco uma assessoria de gestão, um apoio, né, Empreende Aí, a Desampa, são instituições que eu conheço particularmente, né, acompanho há bastante tempo, e aí, o que você faz? Tendo esse planejamento, de tempo em tempo você está atualizando, né? Não feito isso, você sempre está no prejuízo. E aí os empresários eles acabam deixando de manter a sua atividade, deixando de manter o seu negócio. A meu ver, existe um prejuízo financeiro muito grande, um prejuízo financeiro muito grande, mas a questão emocional também é muito forte, né? Sim. Porque você se sente incompetente para a atividade. E você não é incompetente para a atividade. Falta um pouquinho de habilidade em gestão, né? Você é ótimo na atividade, mas você falta orientação de gestão. Então, eu sempre recomendo, né, buscar informação com instituições que, né, dão esse tipo de orientação. Existem muitas ferramentas na internet, eu dei 2 indicações de aí, né, no YouTube, de pessoas que dão essa orientação, mas tem um monte de outras, né, e muitas gratuitas também. Então, assim, precisa pesquisar. O empresário, ele precisa pesquisar, né? Ele precisa aproveitar dessa ferramenta ótima que é a internet e buscar conhecimento, né? Se ele não consegue ter esse conhecimento, ele vive uma armadilha sempre, né? Ele ganha muito no mês, acha que está ótimo e que todos os meses vão ser assim, né? E aí sofre com tudo que a gente já conhece aí, né? A gente já vê, né, as diversas histórias aqui que o TEA Desampa, né, a própria Empreende Aí, tem muitas pessoas que passaram por aí com grandes sonhos, grandes perspectivas, né, e depois a gente acaba ouvindo as histórias que não foi tão bem, que deu algum problema, né? Então, o nosso trabalho é dar essa orientação mesmo e acompanhar para que, né, o máximo de pessoas seja bem sucedida nas suas atividades. O legal o legal é aproveitar tudo isso, né, que nós temos disponível. Eu entendo, né, que depois de um ano, né, dessas incertezas, né, e acabando num período muito mais crítico, digamos assim, que a gente se encontra atualmente, o desânimo acaba batendo, né, mas aproveitando que está tudo, a maioria, né, dos conteúdos são gratuitos, né, pela internet, eu acho que mesmo se tornando difícil, né, um pouco cansativo até você ficar buscando tanta informação, esse desenvolvimento, né, esse autodesenvolvimento para você gerir o seu sonho, né, digamos assim, eu acho que é bem importante, eu acho que deve ser uma paixão que o empreendedor deve manter, né, aceso, porque é o sonho dele, né? Ele pode sim estar empreendendo por necessidade, mas pode ter certeza, ele está fazendo uma coisa que ele gosta. A maioria deles, né, pelo menos, gosta do que faz. Sim. Então, se desenvolver para aquilo, mesmo que seja chato. O que o Jean está colocando aqui é o seguinte, pessoal, eu sou boa na cozinha, eu sou muito boa na cozinha, mas eu não entendo nada de finanças. Eu vou ter que aprender, né, para que a minha cozinha continue trabalhando, né? Eu vou ter que me dedicar o mínimo que seja, né, em finanças, né, para poder continuar empreendendo na cozinha. Eu acho que isso é muito importante. E como você bem disse, Jean, a gente precisa, né, ocupar esses espaços que estão aí disponíveis, são gratuitos, os TEAs,
outras escolas, né, de empreendedorismo, o próprio Sebrae, que tem bastante cursos gratuitos, né, a gente vê aí pela internet. Então, tudo que você puder agregar, tudo que puder entrar dentro do seu negócio, o que for, né, mesmo que seja para você, né, para o seu indivíduo, é importante que vocês façam essa busca, né, esse aprimoramento, essa busca pelo autoaprimoramento, né, na gestão do negócio, na sua gestão pessoal. Isso é bem importante. Tem bastante pergunta aqui, gente, bastante comentário, na verdade, né? A Suzy, né, colocou aqui, a Suelen, que você tem uma didática muito boa, parabéns. Eu também estou amando aqui a sua didática. A Valentina Arts Show colocou maravilhosos esclarecimentos. Fernanda Silva. A Fernanda. Será que é a Fernanda que eu estou do coral? É a Fernanda. Ah, legal. Fernanda. Ela tem uma pergunta bem interessante aqui, Rô. Eu queria aproveitar para responder. Tá, primeiro da Silvana, a Silvana. Sim, fica à vontade. Ela tinha colocado aqui antes que ela está perguntando se ela tem que emitir nota fiscal para pessoa física, porque ela não emite. Então, ela trabalha com... A Silvana, acho que você conhece também, ela sempre está acompanhando aqui as lives da Desampa. Legal. Ela empreende, né, com bolos, com doces salgados, e agora, na Páscoa, com os chocolates. Delícia, hein? Silvana, a obrigação ela é para quem presta serviço para a empresa, tá? Então, para a empresa é a obrigação emitir a nota fiscal. Pessoa física, se o cliente pedir, tá? Se o cliente solicitar, tá? Mas como obrigação somente para a empresa. Aqui a Amélia também colocou, né, um elogio, parabéns pelas dicas, é de muita importância o planejamento de todos os custos. Legal. Exato, Amélia, é isso mesmo. Inclusive... Mas você estava falando dos equipamentos, né? A gente viu muito isso no home office, por exemplo, quem está trabalhando em home office, às vezes não colocam esses custos, né? Por exemplo, microfone, fone de ouvido, internet... bateria para notebook, bateria para celular, eletricidade, tudo é, né, um custo. É um custo. Né? Não é porque você está em casa, né, que você ia pagar de qualquer forma. Lembrando que se você estivesse trabalhando fora, você não estaria gastando, né, em casa. Então, é importante a gente pensar nisso, né, ter essa visão. Tudo isso é custo. Exatamente. Eu queria até fazer um comentário sobre a questão de custos. Comecem pensando em custos pessoais, né, sempre. Então, assim, quanto que eu preciso para manter a minha vida pessoal, né? Eu preciso de R$2.000 para pagar meu aluguel, minha conta de energia elétrica, minha conta de água e tal. E aí, a partir disso, você vai ter um planejamento de quanto que a minha empresa tem que faturar, né? Porque se eu não consigo ter um plano de quanto eu preciso faturar minimamente para me manter, né, vivendo adequadamente, fica muito mais difícil estabelecer metas financeiras para a empresa, né? Então eu preciso saber quanto custa o meu dia a dia, a minha vida pessoal. E aí, em cima disso, a gente vai para a empresa. São duas contas também que precisam estar separadas, né? Despesas pessoais é uma coisa, despesas da empresa é uma coisa totalmente diferente. Eu preciso saber exatamente o que, aonde que vai cada uma dessas contas, para não correr risco de misturar as contas, que é um grande problema de gestão dos empresários também, empresário individual principalmente, colocar as contas todas juntas e aí no final do negócio não saber se eu tenho lucro, se eu tenho prejuízo, se eu estou conseguindo me manter adequadamente ou não. Então, custos é uma atividade essencial. Tem que o tempo todo analisar os custos, saber se está, né, adequado para não correr risco aí de passar dificuldade. Importante. Aqui a pergunta da Fernanda Silva, da Valentina Arts. Agora eu disse certo. Uma pessoa que empreende em mais de uma área, exemplo, ela é diarista e faz salgados para festa. Posso ter um único MEI? Existe essa opção dentro do MEI? Pode. Na verdade, o próprio portal do MEI, ele dá até 16 opções de atividades
em cada CNPJ, vamos dizer assim. Né? Sim. Então, eu posso ser o MEI com uma atividade básica X, né, atividade principal, né, atividade principal X, e aí eu ter várias outras atividades secundárias, até 16 atividades, tá? Total de 16 atividades. Então tem gente que empreende para várias áreas porque é multi, igual a Fernanda, né? Tem gente que tem múltiplas habilidades e aí, naturalmente, não quer ficar limitado. Eu posso emitir nota para as diversas áreas, cuidado sempre com a questão do faturamento, né? Aquele faturamento médio de R$ 6.750. Às vezes eu tenho múltiplas atividades, né, tá indo muito bem o meu negócio, eu presto muito bem o serviço e aí ultrapasso o faturamento. O que acontece com isso? Eu posso ser desenquadrado do MEI, ser enquadrado como uma microempresa, e aí a questão tributária ela muda um pouco, eu diria um pouco, mas não um pouco, ela muda bastante, né? Então, só ter esse cuidado, mas tem até 16 possibilidades aí de empreender. Respondido, Fernanda. Pode sim. A Silvana colocou também, né, colocar, acho que sobre os gastos, colocar água, comida, exatamente, sim. Silvana, é isso mesmo. E a Rosana Milk Satomi, muitas vezes, quando empreendemos, também esquecemos de colocar o custo dos desgastes dos equipamentos. Né? Exato, exatamente. Né? E tem que colocar. Né? Como a gente já citou aqui, né? Quebrou. Se eu planejei... Fone de ouvido, gente. Se eu planejei, eu vou trocá-lo ou ter uma reserva antes dele quebrar. Né? E aí eu fico confortável com isso. Se eu não planejei, ele vai quebrar no momento que eu mais preciso, né? E é sempre assim, gente, parece que é um imã, né? O momento que a gente está mais apertado é o momento que essas coisas acontecem. A Silvana colocou aqui que o liquidificador dela acabou de quebrar. Eu não sei se você viu o comentário aqui. Meu liquidificador acabou de quebrar. Eita, nós. Tem que colocar mesmo, né, os gastos. Tá 1 ano mais ou menos que a gente está, né, em home office. Sim. Eu, como trabalhava em TI, já tinha um pouco dessa visão, né, dessa experiência, na verdade, de trabalhar em home office, porque às vezes você está, né, no lugar, depois você vai para outro, e às vezes de casa é muito melhor, né? Na tecnologia, de uma forma remota, é melhor. E a gente já tinha, né, essa visão. Mas quando a gente começou a transmitir conteúdos, né, publicar conteúdos de forma online, eu, pessoalmente, não tinha pensado nessas coisas, né. E uma vez, durante a live, eu fiquei bem nervosa, assim, para dizer a verdade, porque o teclado, né, tinha parado de funcionar. Eu achei que ele tinha quebrado, mas era só a pilha, né. E uma amiga falou, não, mas você não faz isso, você não verifica as coisas, né, os equipamentos que você vai utilizar, os gastos que você vai ter. Eu falei, putz, é verdade, né, agora que eu tenho que me atentar mais a essas coisas, né, então é importante que a gente faça essas análises, né, isso para qualquer coisa que a gente esteja fazendo, né, desempenhando como empreendedor. Todos os custos devem ser anotados lá, pega um lápis, a caneta e coloca tudo no papel, é bem importante mesmo. Sim. Fazer o custo diário. A Amélia só para a gente pensar assim, os custos grandes, as despesas grandes, os valores altos, a gente tem muito mais atenção com eles. Então, se eu tenho lá um aluguel de R$800 para pagar, eu estou atento a esse aluguel. Se eu tenho, né, um equipamento caro, isso eu fico muito atento. Nós nos perdemos nos custos exatamente naquilo que é pequeno. Né? Então, a Rosana falou do cafezinho. O cafezinho, se a gente soma todos os cafezinhos do dia, às vezes eu tenho ali 10, 12 reais de despesa com um cafezinho. Né? E quando eu coloco isso na ponta do lápis, gente, se eu estou falando de 7 dias na semana, que sejam 5, né, dias úteis, 10 reais por dia, nós estamos falando de um valor relativamente considerável. Né? Que eu não estou dizendo para ninguém sair com uma garrafa de café para economizar o dinheiro do cafezinho. Mas, assim, eu preciso saber que eu gasto, em média, R$200 por mês de cafezinho. E aí eu colocar isso no meu planejamento financeiro. Né? O importante de custos, o importante da parte financeira é eu saber. Eu preciso conhecer. Né? Conhecendo, a gente vai tomando determinadas medidas. Então, assim, se eu sei que eu gasto muito com determinada coisa, é natural eu começar a fazer uma análise do quanto aquilo é importante. Será que realmente eu preciso?
E se eu preciso, existe alguma forma de eu economizar? Existe alguma forma de ajustar isso para ficar dentro da minha realidade? Né? Porque, só para reforçar, no fim, eu sou MEI, eu trabalhei X tempo. Se eu não tiver uma reserva financeira complementar, né, para aposentadoria, eu vou precisar, depois de 65 anos, 70 anos, continuar trabalhando. Eu viro refém do meu trabalho, e às vezes a saúde já não é mais a mesma, a condição já não é mais a mesma, mas eu viro refém do meu trabalho por quê? Porque aquele valor de aposentadoria de R$ 1.100 não paga a minha despesa. Né? Então, precisa só ter essa atenção, quando a gente planeja financeiro, curto, médio, longo prazo, e saber o que ajusta na minha vida no longo prazo. Então, às vezes, tomar todos esses cafezinhos no dia não é o melhor caminho. Eu vou ser mais estratégico e tomar café num determinado lugar, em determinados momentos, né, para economizar um pouco no café, e esse dinheiro do café eu vou guardar, eu vou fazer reserva. Né? Parece uma besteira, mas, né, os analistas financeiros, eles mostram em números que pequenos valores guardados durante um bom tempo, 10, 15 anos, eles têm um rendimento muito bom, né? E o importante disso é a disciplina. Então, parece chato o assunto, parece que está fugindo um pouquinho da questão do MEI, mas não foge. Né? Ser MEI é muito bom, é muito importante, mas se eu não tiver todo esse planejamento, eu posso criar uma armadilha que lá na frente eu vou sentir, né, essa armadilha acontecendo na minha vida. Então, é ter esses cuidados para não correr esse risco. E vai, né, cair numa armadilha bem, bem grande, assim, porque, na verdade, não seria ideal, né, ou legal a gente, digamos, prosperar durante todo o empreendimento, durante a nossa vida, e chegar no final dela não ter o mínimo, né, de segurança ou de desfrute, né, de todo esse trabalho, desse empenho, conforto que todos nós merecemos. Então, exatamente, é importante começar a pensar nisso, né? Por mais chato que seja, essa disciplina que você colocou, eu acho bem importante, né? Mudar hábitos, né? Não é fácil, mas mais do que necessário, né? A gente está numa pandemia, né? Num momento bem difícil, né? Não só para a gente, mas para toda a sociedade. Então, é necessário, sim, algumas mudanças, né? Algumas quebras de paradigmas também. Começar a guardar dinheiro, se planejar para sobrar e guardar o dinheiro, né? Isso tem que se tornar um hábito, e é mais que urgente, né? A pandemia veio mostrar isso para a gente. Não tem mais dinheiro circulando, né? Não tem auxílio emergencial, não tem emprego, não tem renda, e aí? Né? Então, é importante, sim, esse pensamento, né? Jean, estamos, né, chegando ao final. Quero agradecer muitíssimo, né, sua presença aqui, muito boa, né, a live, conteúdo maravilhoso, né, importante para a maioria dos empreendedores, se não para todos, né, para todos, na verdade, é importante, né, que alguns têm já o conhecimento, a base, digamos, né, mesmo que teórica, e outros ainda estão tendo acesso a esses conhecimentos. Eu quero agradecer muito, né, sua presença aqui, compartilhar o seu tempo conosco, o seu conhecimento, em nome da Desampa, da Empreende Aí, do Teia Butantan. Quero agradecer demais. Rosário, eu também quero muito agradecer a oportunidade, né? Eu estava nervoso e você foi me tranquilizando pelo caminho, então, muito bom. Eu estou muito feliz de poder contribuir e estou à disposição. Tá? Meus contatos estão aí. Se precisarem de alguma coisa, por favor, fique à vontade. Legal. O pessoal que está perguntando, a live vai ficar salva sim, vocês vão poder rever depois, vão poder compartilhar com todos, né? Eu acho que é um tema bem bacana, né, para a gente compartilhar com os nossos amigos mesmo. Hoje todos nós estamos, né, cada um num barco, diferente, mas todos, né, navegando no mesmo mar revolto, digamos assim. Então, compartilhem, né, com todas as pessoas. Obrigada a cada um que esteve aqui conosco. Mais uma vez quero deixar, né, já que a gente falou de MEI, as diferenças de MEI e CLT, os contatos, né, para os analistas,
né, de negócios da Desampa, que estão à disposição nesse telefone que está aparecendo aí para vocês. Está aqui no comentário também, se vocês quiserem, tá, anotar. Tem um telefone, tem um e-mail. Tem qualquer dúvida sobre MEI, né, sobre o imposto DAS que o Jean trouxe aqui, sobre outros tributos, tem a declaração anual que a gente tem que entregar agora. Eu falo a gente porque eu também sou microempreendedor individual. Agora, em maio, a gente tem que entregar. Não deixem para a última hora, né? Então, procurem os analistas da Desampa nesses telefones aqui, por e-mail, né? Jean, muito obrigada a todos que estão acompanhando, que estiveram aqui conosco. Tenham todos uma boa tarde. Continuem se cuidando. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, álcool, né, e máscara, por favor. Jean, obrigada, boa tarde. E aproveita aí o feriado, com todos os cuidados. A Silvana está pedindo para colocar o nome das duas páginas que eu indiquei do YouTube. Ah, sim. É o do Empreender com Paixão, né, da Flávia Paixão. Isso. E o Dinheiro com Você, do Roberto William. São canais do YouTube, né? São canais do YouTube, isso. Tá, eu inclusive, vou colocar aqui. O Dinheiro com Você, o próprio Roberto William, ele tem uma planilha lá na página dele que fala, né, ele ensina a calcular a diferença de CLT e MEI para o planejamento. Então, quem está aí na dúvida, né, é uma ferramenta bem útil para vocês poderem fazer essa análise aí. Legal, o pessoal aqui agradecendo, Ionata Khan, a Suzy, a Amélia Lima, Silvana Mary. Gente, muito obrigada que vocês que acompanharam, né, tenham todos espero que todos estejam se cuidando e bem de saúde, e vamos continuar nos cuidando para proteger o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Aqui estão as indicações, Silvana, que ele colocou, Empreender com Paixão, do Flávio Paixão, e Dinheiro com Você, do Roberto William, tá bom? Jean, muito obrigada, beijo. Eu que agradeço, tchau, tchau, pessoal, obrigado por tudo. Rô, muito obrigado, um beijo. Beijo. Obrigada, pessoal. Mais conteúdos podem acompanhar aqui na página da Desampa. Hoje de tarde tem mais uma live pelo TEIA Santo Amaro, tá bom? E continuem acompanhando, que estamos sempre trazendo mais conteúdos para vocês. Obrigada a todos, uma boa tarde.